Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Carvalho e esse é o terceiro vídeo sobre a história do islamismo, né? Quando Abu al-Abbas derrota os Omíadas, né, na Batalha de Zeb, Batalha do Rio Zeb, né, ele põe fim ao califado Omíada e dá início ao califado Abássida, né? Ele muda seu nome para Assafá e se torna o primeiro califa aí, né, da dinastia Abássida, né? E ele transfere a capital, né, a capital dos Omíadas era Damasco, ele transfere a capital para Cufa, né, no atual Iraque, ali na Mesopotâmia, né? E no período dele, né, ocorre uma batalha aí bem importante aí, né? Nessa época, a China, né, que era governada pela dinastia Tang, estava expandindo ali para as regiões do Uzbequistão. Então ocorre a Batalha de Talas, né? E dentre os prisioneiros, né, dos chineses, né, descobre que eles tinham um material aí muito importante, que era o papel, né? O papel era, né, até então as escritas era feita em pergaminhos, né, em papiros, né? Então o papel era muito mais leve e muito mais barato. Então essa descoberta foi muito importante, né, para se produzir textos, né? Então o papel foi uma descoberta aí importantíssima aí para a produção de textos, né? É, o califado, ele morre ali bem cedo, né? Depois que ele morre, né? Quem assume o califado é o seu filho, o Al-Mansur, né? E o Al-Mansur faz várias reformas aí, né? Ele funda, né, uma nova capital, né? Que era Bagdá, né? Bagdá era uma cidade circular, né? Com 4 portões, né? A cidade aí foi bem importante, né? Então ele faz várias reformas, né? Ele começa a adotar o modelo de administração persa, né? Lembrando que o califado Omíada, né, é um califado que privilegiou muito os árabes, né? Então, né, como o califado Abássida tinha muito apoio ali dos persas, né? Ele começa ali na região lá da Pérsia, né? Então ele vai adotar um modelo de administração persa aí, né? As persas já eram uma civilização milenar, né? Ele criou o cargo de vizir, né? Que seria o braço direito do califa, né? Seria alguma espécie de primeiro-ministro aí, né? E nessa época teve algumas revoltas aí, né? Teve os carigitas, né, que se revoltaram, muitos dos xiitas, né, que acreditavam que o califa, né, tinha que ser algum descendente de Maomé, né? Então ele reprime aí, né, ocorre a revolta dos alidas, né, que eram descendentes ali de Ali, né? Então tem uma certa perseguição contra os xiitas. Nessa época que viveu, né, o sexto imã, né, xiita, que é o Jafar as-Sadiq, né? Ele era muito importante aí, porque ele era muito focado no estudo de jurisdição, né? Ele ensinava, né? Ele é um grande estudioso aí da jurisdição, muito respeitado até não só pelos xiitas, também grande parte dos sunitas, né? Respeitava muito o Jafar as-Sadiq, né? Era um grande estudioso aí da jurisprudência, né? Muito importante aí, né? Ele acaba sendo executado aí no tempo de Al-Mansur, né? Aí depois que Jafar morre, ocorre uma divisão, né, dentro do xiismo. Isso porque ele tinha apontado seu filho mais velho, o Ismail, né, como seu sucessor, né? Só que Ismail acaba morrendo, né, antes dele, né? Então ocorre uma discussão entre os xiitas, né, se o imamato deveria passar necessariamente por Ismail, né, ou não, que deveria passar por o irmão dele, o Musa, né? O Musa Al-Kazim, né? Então, ele corre essa divisão, né? Os ismaelitas, né, defendem que o, o imã deveria passar por Ismael, mesmo que ele tenha morrido antes do pai, né? Enquanto a seita majoritária, né, que é o xismo do décimo, né, argumenta que não, que deveria passar para o outro filho, né? O Musa, né? Então essa é uma divisão do xismo. Depois de Al-Mansur, que assume o seu filho, Al-Mahdi, né? Al-Mahdi, né? Ele até começa a ter uma tolerância, né? Certa tolerância em relação aos povos
do livro, né? Tolerância com os cristãos, com os judeus, com os zoroatristas, né? Mas ele começa uma perseguição contra os hereges, né? Chama de zandicas, né? Geralmente esses hereges, né, eram filósofos racionalistas que contestavam a autoridade do Alcorão, né? Muitos xiitas, né? Xiitas mais radicais que divinizavam o imã, né? Então tem certa perseguição aí, né? Depois dele, o filho dele, Al-Hadi. Al-Hadi, né, teve o califado dele foi bem curto, né? Pouco mais de um ano aí, né? Ele também mantinha a perseguição às andicas, né? Ele teve um conflito aí com a própria mãe, né? Disputa aí, né? Foi bem curto, né? Ele morreu bem jovem, né? Depois que Al-Hadi morre, quem assume é o irmão dele, o Harun ar-Rashid, né? Que foi o califa aí mais importante aí do período Abássida, né? Ele foi muito bem educado aí pela família dos Barmácidas, né? Que era uma família muito importante aí, né? Família persa, né? E o Harun, né? Ele investiu bastante aí no conhecimento, né? Ele criou a Casa da Sabedoria, né? Lá era trazidos diversos textos aí, né? Textos gregos, indianos, persas, né? Muito estudo, muito conhecimento científico aí foi produzido aí nesse período, né? O Harun também lhe prendeu campanhas militares, né? Contra os bizantinos, chegou a cercar as fortalezas de Heracleia, né? O imperador bizantino na época era o Nicéforo, né? Ele teve que pagar tributos aí pro Harun, né? E o Harun, né, ele fica nessa época que surge aí o conto, né, das Mil e Uma Noites, né, um rei, né, que ele descobriu que a mulher dele tinha traído ele, né, ele resolve aí, né, cada noite, né, ele dormiu com uma mulher diferente, né, chamava uma mulher, uma noiva, né, dormia com ela e na manhã seguinte matava, né? Ele foi fazendo isso, dormia com a mulher na noite, matava na manhã seguinte, né? Até que ele conhece Sherazade, né? Que começa a contar histórias para ele, né? Ele fica empolgado, né, com essas histórias, né? Então ele permite que ela fique viva, né? Para terminar. Eu sempre parava a história no meio, né? Para terminar na noite seguinte. Ela teria ficado 1001 noites aí só contando histórias, né? Várias histórias aí diferentes, né? A história muito famosa de Aladdin, Ali Baba, né? Simba, né? Que ficou muito famosa aí. E o Harun era um personagem importante aí, né? Nessas histórias, né? Aí nas histórias, né? Ele é mostrado como um califa, né? Que se disfarça e sai pela noite aí, né? Junto com o seu grande amigo, né? O seu vizir Jafar, né? Só que a realidade, né? É muito diferente do que o que essa história contava, né? Isso porque Harun teria mandado executar, né, o Jafar, o seu vizir, né? Mandou decapitar ele, começou a perseguir a família dos Barmácidas, né? Mandou prender, né? E até hoje é um mistério do porquê que ele teria feito isso, né? Só que ele perseguiu a família dos Barmácidas. E o Harun também tinha grande proximidade aí com o rei cristão, né, o rei do Império Carolíngico, o rei dos francos, o Carlos Magno. Eles eram bem próximos, né? Tinham inimigos de comum, né? Como os Omíadas lá do Emirado de Córdoba, né? E o Império Bizantino, né? Ou seja, cristão rivalizando com cristão e muçulmano rivalizando contra muçulmano, né? E os dois tinham essa aliança aí, né? Um cristão e um muçulmano, né? Eles trocavam presente, né? O Harun teria dado presente o seu elefante para ele de presente, né? Grandes cientistas, grandes filósofos aí trabalharam na Casa da Sabedoria, né? Como Jabir Ibn Ayani, né? Que é considerado o pai da química antiga, né? Sistematizou processos de laboratório como cristalização, destilação, evaporação, filtração e sublimação, né? Descreveu aí ácidos, né? Ácido sulfúrico, clorídrico, nítrico, né? Foi muito importante aí para a química, né? Estudos da química.
Também teve o grande filósofo Alquinde, né? Que traduziu muitas das obras de Aristóteles, Platão, né? Ele conciliou a filosofia grega com a fé islâmica, né? Defendia aí, né, a conciliação entre fé e razão, né? Foi o grande filósofo aí, muito importante aí, né? E o grande matemático, né? O Al-Khwarizmi, né? Considerado aí o pai da álgebra, né? Popularizou aí, né? O, os algarismos, né? Que vinham da Índia, popularizou a introdução do número zero, também veio da Índia, né? É, inclusive esses números que a gente usa, né? São chamados de algarismos arábicos, né? Inclusive a palavra algarismo, né? As palavras algarismo e algoritmo vêm desse grande filósofo, o grande matemático aí, né? O Al-Khwarizmi, né? Daí que surgem as palavras algarismo e algoritmo, né? Muito importante aí, né? Porque os europeus, né, utilizavam aí os numerais, né, romanos, né, que eram, não tinha, era impossível de fazer cálculos matemáticos, né? Os algarismos arábicos, né, possibilitou, né, ficou muito mais fácil de fazer cálculos matemáticos, né, com essa organização de algarismos, né? E em todo esse período também foram surgindo as escolas de jurisdição, né? As mais importantes, o Hanafismo, o Maliquismo, o Shafeísmo e o Rambalismo, né? Inclusive o fundador da escola, o Malik, né, era aluno do Jafar Sadiq, né? Quer dizer, um grande jurista aí sunita tendo como professor aí, né, o jurista xiita, né? Todo esse corpo jurídico, né, é chamado de Sharia, né? Que se baseia no Alcorão, né, e na sura do profeta Maomé, né? Antes de morrer, Harun al-Rashid havia deixado um testamento, né, que declarava que o califado iria passar por seu filho Al-Amin, enquanto Al-Mamun, seu outro filho, iria governar as regiões ali da Pérsia, ali, lá da cidade de Merv, né? E quando Al-Amin morresse, o califado ia passar para o Al-Mamun, né? Só que, então, depois que Harun morre, né, Al-Amin assume como califa, né? Só que começa a ter uma série de atritos, né, uma série de desentendimentos entre os dois irmãos. O Al-Amin governava as regiões ali onde a maioria era árabe, né? E o Al-Mamun governava ali, né, nas regiões ali da Pérsia, né? E existia muito atrito, né, entre os árabes e os persas. Então começa a ter uma série de desconfiança entre os dois, né? O Al-Amin acabou tirando o nome do Al-Mamun do testamento, né? Então uma série de atritos ocorre, né? E ocorre uma guerra civil, né, entre os dois irmãos, né? O Al-Amin manda seu general ali, né, para a batalha, né? E o Al-Mamun manda o seu general Tahir, né? E ocorre a batalha de Rei, né? Onde o general Tahir consegue derrotar, né, as forças do Al-Amin, né? Com um exército bem menor ele consegue derrotar, né? Então ele vai avançando até Bagdá, inicia um cerco de Bagdá, né? Onde ele derrota aí, né, as forças de Al-Amin, né, e o Al-Amin é executado, né? Então depois que o Al-Amin é executado, Al-Mamun, né, se torna o califa, né? Ele passa um bom tempo ali em Merv, né? Até que ele vai até a Bagdá, né? E ele se aproxima muito aí dos xiitas, né? Ele passa até a usar, abandona as cores pretas, né, do califado Abássida e passa a usar as cores verdes. Ele até declara o Ali Arrida, que é o oitavo imã, né, como seu sucessor, né? Só que o Ali Arrida morre pouco tempo depois, então ele acaba não sucedendo, né? E eles se tornam mutazilita. O que acontece? Ele investiu muito ali, né, na Casa da Sabedoria, né? E lá havia muitos estudos, né? Tinha muita influência da filosofia grega, né? Os mutazilitas eram muito influenciados por Aristóteles, né? Então, né, os mutazilitas, né, tinham uma visão muito mais racional, né? Conciliava o Islã com a filosofia grega, né?
Então existiu muito uma discussão se o Alcorão era eterno ou o Alcorão foi criado. Os Mu'tazilas defendiam que o Alcorão foi criado, né? Se o Alcorão foi criado, ele é aberto a interpretações, né? Então, né, inclusive o Al-Mamun começa uma mirna, que é tipo, uma espécie de inquisição, né, contra esses sunitas mais tradicionalistas, né, que rejeitavam aí a visão racionalista, né, dos mutazilitas. Né. Então, os sunitas começaram a ser questionados aí, né, se o Alcorão era eterno ou o Alcorão foi criado. Quem dissesse que o Alcorão é eterno era preso, era perseguido. Começa a perseguição aí contra esses sunitas mais tradicionalistas, né? Ele chegou a ter algumas campanhas militares ali contra os bizantinos, né? Depois que ele morre, quem assume, né, é o Al-Mutassim, né? O seu filho, né? Não, Al-Mutassim era um outro irmão, o terceiro irmão, né? Irmão do Alamin Al-Mamun. Né? Al-Mutassim assume, né, o eu comecei a comprar muitos escravos turcos, né? Ele via que tinha esse atrito, essa disputa entre árabes e persas, então ele resolve comprar muitos escravos turcos, né? Turcos eram um povo nômade que vivia ali na Ásia Central, né? Compra muitos escravos turcos para fazer parte do seu exército, da sua guarda real, né? Então, né, ele funda uma nova capital, Samarra, né? Inclusive, depois ele entra em combate aí contra os bizantinos, né? Ele saqueia, né, a cidade de Amório, né? Tem um saque, né? Ataque os bizantinos lá na época o imperador bizantino era o Teófilo, né? E ele chega até a prender o Rumbal, né? O Rambal era que fundou a escola Rambalita, né? Que era uma das escolas sunitas, né, tradicionalistas, né, que rejeitava essa visão racionalista aí, né, dos mutazilitas. Né. Depois dele, o Al-Atik assume, né, o Al-Atik mantém, né, era até mais feroz aí na perseguição aí contra os sunitas tradicionalistas, né, nessa visão mutazilita, né. Só que ele governa por pouco tempo, aí, com cerca de 5 anos aí, né. Aí quem assume é o Al-Mutawakkil, né? Al-Mutawakkil já começa a reverter essas reformas. Vê que não estava, grande parte do povo era sunita, tradicionalista, né? Então essa perseguição aí, né, não, se tornou muito impopular, né? O Rambal se tornou um grande mártir aí, né? Perseguido, né? Então ali acaba, né, com a Mirna, né? Aí ele passa a fazer o contrário, ele começa a perseguir os mutazilitas, né? E perseguir os xiitas também, os xiitas que apoiavam muito essas ideias do mutazilita, né? Ele começa a perseguição contra os xiitas, né? E destrói o túmulo do Hussein, né? O Hussein é o filho de Ali, né? Que lutou na Batalha de Karbala, destrói o túmulo de Hussein, né? Muitos dos zaiditas fogem ali para a região do Iêmen, né? Até hoje, o Iêmen tem muitos seguidores do xiismo zaidita, né? E o que acontece, né? A guarda turca, né, começa a ter muito poder ali, e quando, né, ele tinha 3 filhos, né, e começa a disputa aí pela sucessão do califado, né? Então Al-Montasir, né, um dos filhos dele, né, arma um plano junto com os turcos ali da guarda turca para assassinar, né, o Al-Mutawakkil, né? Então Al-Mutasir, né, os guardas turcos, né, aliados ao Al-Mutasir, assassinam, né, ao Al-Mutawakkil enquanto ele estava dormindo. Né? E o Al-Mutasir assume como califa, né? Nesse período aqui vai ter início a um período bastante conturbado aí, chamado de Anarquia de Samarra. A Anarquia de Samarra foi um período bem complicado aí, né? Os califas começaram a se tornar aí fantoche aí dos turcos, né?
A anarquia de Samar durou 10 anos, né? Em 10 anos tiveram 4 califas, né? Que eram fantoches dos turcos. O califado Abbásida começa a perder territórios, perde territórios ali na Pérsia, né? Perde territórios ali na Tunísia, né? Formado o Emirado Agrábida, né? Esse Emirado Agrábida chega a tomar a ilha da Sicília, né? Chega a saquear Roma, né? Ali no Egito, eles também perdem territórios, né? É formado o Império Tulúmida, né? Os Tulúmidas conquistam as regiões ali do Levante, da Síria, né? Ocorre a revolta de escravos ali no sul do Iraque, né? Foi bem conturbado, isso até que o califa Al-Mutamid, né? Consegue por fim a anarquia de Samar, anarquia de Samarra, né? Com a ajuda do seu irmão Ur al-Wafaq, né? O al-Wafaq comanda o exército, consegue, né, combater aí a revolta de Sande, né? Derrotar aí os escravos rebeldes, né? Ele consegue executar todos os chefes turcos, né? Acaba com esse domínio dos turcos ali, né? E o que acontece? O Al-Mutamid era o califa, só que quem mandava do exército era o seu irmão, Al-Muwafaq, né? Então começa a ter até um atrito entre os dois irmãos, né? Depois de certo tempo, tanto o Al-Muwafaq como o Al-Mutamid acabam morrendo aí, né? Aí quem assume é o filho do Al-Muwafaq, né? O Al-Mutadid. O Al-Mutadid se torna o califa, né? É considerado o último grande califa Abbásida, né? Ele consegue reconquistar as regiões do Egito, né? Acaba com o Império Talúmida ali do Egito, né? Foi o último grande califa Abbásida. Então, depois dele, o califado Abbásida vai entrando em crise. Nessa época também os xiitas, né? Sofreram várias perseguições, né? Os últimos imãs xiitas, o Al-Jawad, Al-Hadi e o Askari começam a sofrer pressão ali, né? Viveram cada vez mais isolados, né? Acredita que o 12º imã, né, viveu em ocultação, né? O 12º imã é o Mahdi, uma figura escatológica aí, né? Ele teve uma ocultação maior, que ele sumiu, né? Ele voltaria, né, nos fins dos tempos junto com Jesus, né? Ou seja, tanto os muçulmanos como os cristãos acreditam na volta de Jesus, né? Os xiitas, né, acreditam que o 12º imã é o Al-Mahdi, a figura messiânica, né? Lá no Irã, no leste do Irã, né, tinha um Império Tairita, né, que foi fundado pelo general Tahir, que ajudou o Al-Mamun, né? E o Al-Mamun cedeu as regiões ali no leste da Pérsia, né, para ele, né? Então, formando o Império Tairita ali, consegue a independência do Califado Abbásida, né? O Império Tairita cai na mão dos Safávidas, né? A dinastia Safávida foi fundada pelo Yaqub al-Safar, né? Ibn al-Safar, né? Daí que vem esse nome Safávidas. Esse Império Safávida dura até que surge o Império Samânida, né? Os Samânidas derrubam o Império Safávida. E os Samânidas eram bem, né, incentivou bastante as artes, os estudos, né? Até que surge o outro império, né, fundado por um turco chamado Mahmud de Ghazni, que governava ali a região de Ghazni, né? E forma o Império Gaznévida, né? E derruba aí, transforma os Samânidas em vassalo, né, dos Gaznévidas, né? E mais a oeste do Irã surge um outro grande império, o Império Buída, né? Que eram de xiitas, né? Xiitas do 10º. Eles conseguem, né, tomar aí o Bagdá, né? Do Califado Abbásida, né? Só que eles permitem que o califa fique lá, né? Então o califa ele se torna só um fantoche, né? A partir daí, né, o Califado Abbásida, né, passa a estar sob o domínio dos buídas, né? Que eram xiitas, né? Quando o Califado Abbásida era sunita, né? Nesse meio tempo também tinham grandes pensadores persas, né? Como Al-Bukhari. Al-Bukhari é muito importante para o Islã
sunita, né? E compilou uma série de hadices, né? Ser os ditos e feitos do profeta Maomé, né? Muitos hadices aí, muitos ditos de Maomé, né? Foram compilados, né? Assim como o seu companheiro Muslim, né? Aí tem uma série de hadices, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, né? É considerado aí né, o, o Sahih Bukhari é o segundo livro mais importante para os sunitas, né? Depois do Alcorão, né? At-Tabari também era um grande historiador, né? Desse período aí, né? Ele conta toda a história do Islã, né? Desde a formação, né? Também conta a história dos profetas, lá desde Adão, Noé, Abraão, né? Um grande historiador do Islã, muito importante. Também grandes cientistas e filósofos persas viveram nesse período, né? Como Al-Razes, né? Que foi o primeiro a distinguir a varíola do sarampo, né? Antes todos achavam que era a mesma coisa, né? Ele fez a distinção entre varíola e sarampo, né? Filósofo importante é o Farabi, né? Ele sintetizou aí a filosofia grega de Platão, Aristóteles com o Islã, né? Defendia a ideia da cidade virtuosa, né? Influenciado aí pelas ideias de Platão, né? Defendia o filósofo profeta, né? Islâmico, né? Foi um grande filósofo aí, o Al-Farabi. Do nome dele que veio a palavra Al-Farabi, né? Significa livro velho, né? Vem do nome dele, né? Al-Farabi, né? Al-Biruni. Al-Biruni foi um grande astrônomo, né? Ele mediu o raio da Terra aí com bastante precisão. Foi também grande cientista aí, né? E Avicena, né? Muito importante aí para a medicina, né? Foi o médico mais importante da Idade Média, né? Escreveu, né, o Cânone da Medicina, né? Onde sistematizou todas as doenças aí conhecidas, né, daquele período, né? Escreveu toda a anatomia do corpo humano, né? Falou sobre remédios, né? As causas das doenças, né? As curas, né? Foi um grande médico aí, muito influente aí, os livros dele eram muito estudados aí na Idade Média, né? Na Europa, né? Foi muito importante aí o Avicena, né? Então, no Egito, né? Também surgiu, ali no norte da África, surgiu o Califado Fatimida, né? Que era xiita da vertente do ismaelismo, né? Os Fatimidas conquistaram o Egito, né? Aí no Califado Fatimida, né? Teve um califa aí, né? Bastante conhecido, que foi o Ar-Hakim, conhecido como Califa Louco, né? Ele perseguiu os cristãos, né? O Califado Fatimida conquistou todas as regiões ali do Levante, da Síria, né? Ele mandou destruir a igreja do Santo Sepulcro, né? Era um califa bem intolerante aí com os cristãos, né? Nessa época ele teria conhecido um místico aí chamado Hansa, né? Que teria dito que ele era o próprio Deus encarnado, né? Daí que surge a religião dos drusos, né? Divinizaram o Al-Hakim, né? Aí os drusos são uma religião bem mística, né? Tem várias ideias do neoplatonismo, acreditam em reencarnação, né? Os drusos, né? No Califado Batimida, que viveu também um grande cientista aí no estudo da ótica, né? O Al-Hazen, né? Ele confrontou, né, os filósofos gregos, né? Os filósofos gregos como Ptolomeu, Euclides, né? Que acreditavam que os olhos emitem raios, né, de luz, né? E por isso a gente consegue enxergar as coisas, né? O Al-Hazen vai dizer que não. A luz do sol é que reflete nos objetos, né? E os raios entram nas nossas pupilas, né? A luz refletida do objeto, e com isso a gente enxerga, né? E também descreveu aí a câmara escura, né? Nesse período, né? Surge um outro império, né? Um outro império turco aí, né? Chamado de turcos seljúcidas, né?
fundado aí por Toghrul I, né? Então, o Califado Abássida era sunita e estava sob o controle do Império Buída, né? Que era xiita, né? Xiita duodécimo. Então o próprio Califa Abássida pede ajuda aí para os seljúcidas, né? Os seljúcidas também eram sunitas, né? Então os seljúcidas aí tomam o Califado Abássida aí dos buídas, né? Derrotam os buídas, né? Acabam com o Império Buída, né? E passam a controlar agora o Califado Abássida, né? Ou seja, o Califado Abássida agora está sob o controle de um Império Sunita. Depois o Sultão Alparslan começa a penetrar nas regiões ali da Anatólia, né? Que é a atual Turquia, né? Ou seja, nesse período aí que os turcos começam a ocupar a região que a gente chama de, hoje chamamos de Turquia, né? Então eles vão, eles vencem os bizantinos ali na Batalha de Mazicerta, né? Tomam ali a Anatólia ali dos bizantinos, depois é formado aí o Sultanato de Rum, né? Nessa época aí, né, também o Sultão Malik Shah, né, toma as regiões ali da Síria, né, do Levante ali, Jerusalém, né, que estava sob o controle dos Fatimidas. Os Fatimidas eram xiitas, né, só que da vertente ismaelita do xiismo. Os seljúcidas também derrubaram o Império Gaznévida, né. Nessa época aí que os bizantinos pedem ajuda para o Papa, né? Onde ocorrem as cruzadas, né? As cruzadas ocorrem nesse período, só que eu não vou falar sobre as cruzadas aqui. Vou fazer porque vai ter um vídeo próprio, né? Só sobre as cruzadas. Então, a cruzada ocorre nesse período, mas eu não falarei sobre as cruzadas. Os abássidas ficam sob o controle dos seljúcidas, até que surge o Império Corásmio, que derruba aí os seljúcidas, né? Então os abássidas ficam independentes, né? Tem um período de independência. Nessa época aí teve outros pensadores aí, como Al-Ghazali, né? Que era um grande crítico aí da filosofia grega, ele escreveu o livro A Incoerência dos Filósofos, né? Criticar Platão, Aristóteles, né? As ideias de que o mundo é eterno, a ideia de que não existem milagres, né? Um grande crítico da filosofia grega, né? Achava que a razão não era suficiente, né? E era necessária a fé, né? O Markayam, né? Que tem uma grande contribuição para a matemática, né? Resolver equações cúbicas, né? Até então só se resolvia equações de primeiro e segundo grau. O Markayam tem uma grande contribuição para a geometria, né? E criou um calendário, né? do Império Seljúcida, né? Rumi também é um grande poeta, né, do Sufi, né? O sufismo é uma corrente mística, né, que procura uma relação mais íntima com Deus, né? O Rumi era o poeta ficou mais famoso aí, né, dentro do sufismo, né? Da corrente sufismo, viveu lá no Sultanato de Rum, né? Daí que veio esse nome, Rumi, né? Então, né, a independência do Califado Abássida, né, eles duram até que surge outro grande império aí, devastador aí, o Império Mongol, né? O Império Mongol vão tomando tudo aí, né? Eles atacam Bagdá, na época era liderado pelo Hulagu Khan, que era o neto de Gengis Khan, né? Aí eles destruíram Bagdá, a Casa da Sabedoria, né? Dizia que as águas do rio estavam pretas, né? De tanta tinta de livros, né? Foi uma grande destruição, muitos livros se perderam, muitos documentos importantes, né? Uma grande destruição. A Casa da Sabedoria foi destruída. Aí, com o fim do Califado Abássida, se encerra aí a Era de Ouro Islâmica, né? Então, esse foi o terceiro vídeo sobre o islamismo. Adeus, até logo!